Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de resolução de dúvidas aqui do Veda Vitorelli, mandado de segurança. É muita dúvida, vocês mandaram muita dúvida, as dúvidas são boas, não deixem de assistir os vídeos de dúvida. Tem mais uma questão baseada na resposta que eu estava dando no vídeo passado, que é a questão de como que conta prazo, prazo em dias úteis, dias corridos, que é o problema de identificar o ato coator. Como é que eu sei qual é o ato coator para poder fazer recurso, para poder fazer o mandado de segurança, sobretudo quando há recurso administrativo? Já tinham perguntado isso, eu já dei uma noção, mas eu quero aprofundar isso melhor. Veja só, a regra é a seguinte: o ato coator é o ato que gerou o efeito sobre você, certo? Certo. Porém, se eu recorri administrativamente e o recurso tinha efeito suspensivo e o meu recurso foi negado, aí o ato coator é o novo ato que negou o meu recurso. Porém, se o meu recurso não tinha efeito suspensivo e eu, portanto, já podia impetrar mandado de segurança, o prazo de mandado de segurança está correndo. Muito cuidado com isso. Então a gente tem que estabelecer essa diferenciação. Se eu tenho um ato coator contra o qual eu posso recorrer com efeito suspensivo, eu recorro, o prazo decadencial de 120 dias não está correndo. Por outro lado, se eu tenho um ato coator, eu posso recorrer sem efeito suspensivo e eu recorro, o prazo decadencial já está correndo porque eu posso impetrar mandado de segurança na pendência de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Olha o que diz esse caso do STF, o mandado de segurança 34.620. O alvo da impetração é um ato administrativo atribuído ao TJ do Piauí, não alterado nem substituído pela subsequente deliberação negativa do CNJ. O impetrante na exordial não se dedica a discutir a validade em si do ato de controle do CNJ, sob o ângulo de sua constitucionalidade e legalidade, mas sim por via oblíqua do ato controlado, atribuído à Corte Piauiense, concernente à realização de concurso, blá blá blá. E aí, diz o STF, o Conselho Nacional de Justiça não tem, na espécie, legitimidade para figurar como autoridade impetrada. Por quê? Para a utilização da dicção consagrada pelo ministro Celso de Mello, aspas, nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu. Então, muito cuidado com isso. Qual era o caso? O sujeito estava envolvido num concurso de cartório, o TJ do Piauí fez alguma coisa que ele não gostou, ele recorreu para o CNJ, ele fez um pedido de controle administrativo perante o CNJ. O CNJ negou, ele foi lá e impetrou mandado de segurança contra o CNJ. E aí o Supremo disse, nananina não. Primeiro, porque o que você quer discutir não é o ato do CNJ. O que você quer discutir é o ato lá do Piauí. Então o seu prazo decadencial conta do ato do Piauí e não do ato do CNJ. Segundo, o CNJ nem autoridade coatora é, porque ele simplesmente não fez nada contra o ato do Piauí. Agora, negar o PCA não equivale a encampar a decisão. E aí vem uma pergunta muito boa que foi feita pela... não tem o nome, tem Maitê Machado. A Maitê Machado disse que fez um concurso para o STJ, para analista do STJ, e não soube responder uma questão sobre teoria da encampação. E esse problema, Maitê, está exatamente retratado nesse julgado. O que é a teoria da encampação? Teoria da encampação é aquela situação em que uma autoridade coatora vem ao processo e defende o ato, mas ela não era a autoridade coatora original correta. Mas mesmo assim ela vem ao processo. O STJ estabeleceu com bastante clareza os requisitos da teoria da encampação lá no recurso em mandado de segurança 21755, relatado pelo ainda ministro do STJ, Luiz Fux. E ele diz o seguinte, olha só,
Trata-se de um mandado de segurança impetrado contra ato do secretário estadual da Fazenda, que apontou inferior hierárquico como responsável pelo ato de aplicação da lei ao caso particular. Então vejam, alguém impetrou um ato contra o secretário de Estado da Fazenda e ele disse, não fui eu que pratiquei esse ato, o ato é de um inferior. E aí, ele pode encampar o ato? O STJ vai dizer, pode. Porém, nesse caso, ele não vai aceitar. Por quê? Porque o STJ vai dizer, para que a teoria da encampação seja aplicável ao mandado de segurança, é mister o preenchimento dos seguintes requisitos. 1. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Então, se eu apontei equivocadamente a autoridade superior como impetrada e se ela for hierarquicamente superior à autoridade que efetivamente praticou o ato, beleza, cumpriu o primeiro requisito, mas não o único, da teoria da encampação. 2. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição. Aí é que vem o problema. A autoridade superior não pode ter um foro diferente da autoridade inferior. No caso, a autoridade superior tinha foro no TJ, por força da Constituição Estadual. E aí a autoridade inferior teria foro em primeiro grau. Foi por isso que, nesse caso, o STJ não admitiu a teoria da encampação. E ainda tem um terceiro requisito: a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Então, a autoridade que presta as informações, que é a superior, tem que se manifestar quanto ao mérito do ato impugnado. Se ela disser apenas, não sou eu, ponto, não dá para aplicar a encampação. Então, a teoria da encampação é a teoria que permite a correção da autoridade coatora, substituindo por intermédio da substituição de uma autoridade inferior por uma autoridade superior, porém ele exige 3 requisitos. Você não pode ter alteração de competência, a autoridade superior tem que ser hierarquicamente subordinada à autoridade inferior e 3, ela deve se manifestar sobre o mérito. Não basta apenas ela dizer que é ilegítima, ela tem que se manifestar sobre o mérito. Se você atender esses 3 requisitos, você tem a possibilidade de aplicação da teoria da encampação. Um outro elemento que me parece importante nessa questão tem a ver com relacionado a concurso público. Durante um tempo, houve uma ideia absurdamente errada de que o prazo para impetrar mandado de segurança em concurso contava do edital. E o argumento era o seguinte: você tomou conhecimento das regras quando o edital foi publicado. E aí vários tribunais negaram vários mandados de segurança, dizendo que já tinha passado o prazo de 120 dias quando a pessoa foi efetivamente eliminada, dizendo que esse prazo contava da existência do edital, porque lá no edital a pessoa já estava sabendo daquele requisito. Isso era um tiro no pé do judiciário, porque isso ia fazer com que um monte de gente que nem sabia se ia ou não ia chegar naquela etapa do concurso começasse a impetrar mandado de segurança contra o edital, dizendo, eu, por exemplo, vamos imaginar que fosse uma situação que o edital exigisse estatura mínima. Isso é muito comum, concursos militares exigem estatura mínima. Você ia ter que impetrar mandado de segurança contra o edital só porque o edital previa requisito de uma estatura que você não tinha, sem saber sequer se a sua estatura chegaria a ser avaliada, porque isso é avaliado lá na frente no exame médico. Então era uma forma absurda de denegar mandados de segurança, exigindo que a pessoa impetrasse o mandado de segurança contra o edital e não contra o ato que efetivamente a eliminou. Para nossa alegria, o STJ eliminou esse entendimento e disse o seguinte, que o termo acordo prazo decadencial para impetrar mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público
conta-se a partir do momento que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame e não o ato que publica o edital. Além disso, o STJ entendeu, por outro lado, né, nesse contexto, olha que interessante, o STJ entendeu que a autoridade que subscreve o edital tem legitimidade para ser autoridade coatora. Mesmo que outra autoridade o elimine, baseada no edital, a autoridade coatora é a autoridade que subscreve o edital, porque foi ela que deu o comando normativo que foi aplicado para eliminá-lo do concurso. Ainda nesse contexto, o STJ reiterou recentemente esse entendimento no RMS 51883, dizendo que, embora as regras do concurso público possam ser impugnadas por mandado de segurança desde a publicação do edital, ocasião em que o impetrante deverá demonstrar a existência de direito que foi violado ou poderá sê-lo, não há como ignorar o fato de que o direito de ação é potestativo e direito a ser protegido pelo mandado de segurança deve ser comprovadamente líquido e certo. Então, o STJ agora restringe o cabimento desse mandado de segurança contra a publicação do edital e diz que você tem que demonstrar efetivamente um direito líquido e certo. Você não pode ficar demonstrando hipóteses, problemas hipotéticos decorrentes do edital. Você vai ter que demonstrar um direito líquido e certo. E o último ponto, para a gente fechar ainda na jurisprudência do STJ, é a questão do pedido de reconsideração ou do recurso sem efeito suspensivo. Eu comecei por aqui e fecho por aqui. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe nem se suspende em razão do pedido de reconsideração ou da interposição de recurso administrativo, vírgula, exceto quando concedido efeito suspensivo. Então, apenas quando concedido o efeito suspensivo é que se pode parar de contar o prazo decadencial. E o último, agora o último dos últimos, um caso aqui também do STJ, o agravo regimental no RMS 36299, em que o STJ discutiu o seguinte: controvérsia acerca do termo ACO para a contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra a omissão da nomeação para um concurso. Olha que interessante. A dúvida era se você não foi nomeado, o mandado de segurança conta da data em que expirou o concurso público ou da data em que a impetrante obteve resposta ao recurso administrativo interposto com o fito de ser nomeada para o cargo. E disse o STJ, o término da validade do concurso marca o termo ACO da contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual for aprovado. O pedido de reconsideração ou recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo de 120 dias estabelecido no artigo 23 da Lei 12.016, revelando-se inservível para a contagem do prazo de decadência a teor da súmula 430 do STF. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para concessão de mandado de segurança. Mas vejam como esse acórdão é complicado. Eu concordo com a súmula 430. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo. Claro, porque não é recurso e nem tem efeito suspensivo. Beleza. Agora vejam como é complicado. Esse mandado de segurança tratava de ato omissivo. E a gente não diz que a omissão se perpetua no tempo? Quando a gente falou do corte de vencimentos do servidor público, a gente não diz que a omissão se perpetua no tempo? Pois é, nesse caso, o STJ entendeu que a omissão é o momento em que o concurso expirou. Naquele momento, a autoridade coatora foi ilicitamente omissa, porque deixou o concurso expirar sem nomear a candidata, e que a partir daí estariam contando os prazos de 120 dias. Então vejam que isso é relativamente incoerente
com o entendimento que a gente já tinha visto antes, embora eu reconheça, as hipóteses fáticas também são diferentes. E aí eu concluo esse vídeo com uma dica prática: indúbio pró procedimento comum. Por quê? Porque a jurisprudência pode te jogar no chão. Imagina, a pessoa foi até o STJ para discutir um ato do TJ de São Paulo, inclusive, dizendo que deixou de nomeá-la depois do vencimento do concurso. E aí a pessoa vai até o STJ, perde anos da vida discutindo isso, para o STJ dizer: já tinha passado 120 dias, eu não vou entrar no mérito. No fundo, essa questão do termo ACO dos 120 dias se tornou uma grande armadilha para quem quer impetrar mandado de segurança. Porque olha só, e agora, né? Já passou um tempão, aí a pessoa vai ter que ingressar com outra ação para discutir o mérito, se ela tinha ou não tinha direito de ser nomeada. Então, seria muito melhor se a jurisprudência fosse um pouco mais flexível com isso e tivesse um pouco mais de visão, dissesse: olha, não adianta negar isso aqui, porque a pessoa vai entrar com outra ação e nós vamos começar a discutir tudo de novo. Mas, enfim, esse nosso formalismo da jurisprudência defensiva acaba prejudicando todo mundo. Prejudica o jurisdicionado e prejudica o tribunal. Um abraço, até a próxima.